A vantagem é que você ganha acesso a sutilezas que são intraduzíveis em outros idiomas, né? Por exemplo, no hebraico, no Gênesis 1:1, nós temos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí tem uma partícula, né, que se repete duas vezes, tem uma outra partícula na frente, mas não é o caso, que é o et, ou pode ser pronunciado como eth, né, que é formado por duas letras, o Aleph e o Tal. Né? O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tal é a última letra do alfabeto hebraico. Então, desde que eu li isso, eu aprendi isso, e sempre volto a meditar em como que isso é repetido em todo o Novo Testamento e também no Antigo Testamento, mas o vídeo aqui é curto, né? Mas vamos focar no Novo Testamento, por exemplo, do alfa e do ômega, né? Que é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. E mesmo os rabinos, né, que não acreditam em Cristo, né, nosso Senhor, ainda eles, né, veem no Gênesis a palavra sendo criada, né, o alfabeto inteiro sendo representado, né, ou seja, a palavra viva sendo representada pelo Aleph e pelo Tal. Então a gente tem essa presença aí de Cristo, que depois é voltada no Evangelho de São João, né, lá no prólogo, onde em grego ele vai falar, né, en arche en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos, né, ou seja, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, o verbo estava próximo de Deus. E a gente percebe que Cristo sempre esteve lá. Desde a primeira página, desde o primeiro versículo, nós temos ali a palavra, o logos, né, o verbo em latim. E isso simplesmente é uma coisa que uma vez que você começa a pensar, você vai começando a enxergar, e meditar as coisas e cada vez mais realmente conversar com as Sagradas Escrituras, parar e escutá-las realmente, né? E perceber como elas são um alimento verdadeiro, né? Se alimentar verdadeiramente da palavra de Deus. Então, assim, ler no original, entender essas coisas no original é muito enriquecedor. Nutre realmente a alma. Então, a partir disso, a partir dessa experiência pessoal que eu tive, que eu fui a dividir isso, né, com os outros. Por isso que eu criei a Via Sapientia, para que os outros pudessem também ter essa alegria. Porque na maior parte, e nos cursos que eu fiz, de grego e hebraico, mal se toca nas Sagradas Escrituras. Você aprende frases prontas, João foi na padaria comprar pão, aí você aprende vocabulário que não tem nexo com nada. Depois, assim, de 2 anos, ou 1 ano, ou 100 lições chatíssimas, é que talvez o professor vai citar as Sagradas Escrituras, né? Perde-se a graça. A maior parte das pessoas desiste logo nesse início, porque é chato demais estudar desse jeito, né? Então, o que eu sempre digo, e vocês podem ver aqui em outras respostas, em outros locais da Via Sapientia, né? Você tem que estudar as coisas por amor. E se você não amar a coisa, se você não tiver interesse real para aquela coisa, você vai desistir de estudá-la. É simples, é só lembrar da sua experiência no colégio, né? O que você lembra lá de química, de física. Se você não gostou mesmo daquilo e foi trabalhar com aquilo, você não lembra, né? O que você lembra lá de, sei lá, biologia, de física eu já citei, né? São as que eu menos me lembro. Então, realmente, se você ama as Sagradas Escrituras, e eu acredito que você ama, porque você está aqui, né? Se você ama as Sagradas Escrituras, se você ama o conhecimento, né? Se você realmente quer desenvolver essa intimidade com a palavra, a partir da sabedoria, né? Por isso que é o caminho da sabedoria, Via Sapientia. Então, se inscreva aí, se torne aluno, né? Tudo bem? Se junte a nós, tá? Porque a sabedoria, ela não é só saber sobre as coisas, conhecer as coisas, saber o nome das coisas, mas sim saborear, né? Sabedoria vem do sapere, né? Que dá o nosso depois sabor, saborear. Então a sabedoria, ela é desenvolvida, você aprende a sabedoria, você desenvolve a sabedoria quando você tem experiência pessoal com a coisa, quando você saboreia a coisa, né? Quando a coisa realmente entra em si. Então, quando você medita essas coisas no original, quando você aprende a ler essas coisas no original, quando você aprende as ligações no original, realmente sua mente desenvolve, né? Gera aquela paz interior que eu falo lá na página da Via Sapientia. Realmente você se nutre com isso. E não é muito texto que é necessário, né? Por isso que as aulas às vezes vão ser um versículo, a gente vai falar sobre aquele versículo, 5 palavras, 3 palavras por 20 minutos. Meia hora, né? Tô vendo aqui, já tá dando 5 minutos de vídeo. É uma coisa que eu falo muito.
Então, eu imagino que vocês tenham entendido aí a importância de estudar as coisas no original e a vantagem que isso pode lhes trazer. Tá? Então, venham para a Via Sapiência. Entrem aí. Tchau.